Oi. Bom, sempre que o assunto é entrevista de emprego, isso gera um tabu. Por quê? Envolve uma necessidade, uma vontade e um turbilhão de nervosismo. E quando esse assunto está relacionado à primeira entrevista de emprego, o tabu é maior ainda. Vamos conversar sobre isso? Bom, olha só, a ideia dessa playlist então surgiu baseada nas experiências de entrevistas que eu tive ao longo da minha carreira e hoje sentando do outro lado da mesa, entrevistando pessoas, muitas vezes jovens, muitas vezes acadêmicos, que estão indo para o seu primeiro emprego. Então, a partir dessas experiências, surgiu a ideia de montar essa playlist para trocar dicas com vocês, para tentar ajudar vocês nesse momento da vida que é tão importante e que a gente fica tão nervoso, né? Bom, já começo falando o seguinte: controle o seu nervosismo. Ah, vá! Descobriu que o mundo é redondo, né? Tá fazendo a roda girar. Gente, é sério, controlar o nervosismo é muito importante mesmo e é o que vai contribuir favoravelmente para a sua primeira impressão, porque a primeira impressão numa entrevista de emprego, ela é muito importante, tá? Então, se você já chega nervoso, se você não escuta direito o que está sendo perguntado para você, se você gagueja, se você se perde nas palavras, na escolha de palavras para poder falar com a pessoa, ou você faz um gesto errado com as mãos, isso vai interferir na tua primeira impressão e é muitas vezes de forma negativa, então não é legal. Não dá para não ficar nervoso, tá? Ai, vai calmo, vai tranquilo, vai. Ah, é muito lindo isso, mas na prática não funciona assim. Pelo menos nunca funcionou pra mim. Eu nunca consegui ir pra uma entrevista de emprego na qual eu não estivesse nervosa ou ansiosa. Se você já conseguiu, manda pra mim a dica, manda pra mim o que você fez, porque eu realmente não consigo ir tranquila. O que eu consigo é controlar bem o meu nervosismo. Então, primeira dica pra você é respire. Você só vai conseguir controlar o seu nervosismo se você respirar da maneira correta. Então, por exemplo, você chegou para ser entrevistado. Geralmente você vai ser colocado numa sala de espera, tá? Isso eu tô falando de uma empresa, mas pode ser que seja numa loja. Nesse momento da espera, é importante duas coisas. A primeira coisa, não se deixe influenciar pelas outras pessoas que estão esperando com você. Por que eu digo isso? Uma das minhas primeiras entrevistas, se eu não me engano, foi a segunda entrevista de emprego que eu fiz, eu fiquei sentada, coisa assim, foi um chá de cadeira de 2 horas e pouco para poder ser entrevistada. E aí as outras pessoas que estavam esperando junto comigo começaram a reclamar demais a respeito da demora, que era uma falta de respeito, que elas trabalhavam em outro lugar e estavam ali esperando por aquela entrevista. Começaram a comentar entre elas. E, de certa forma, como eu estava ali junto, em algum momento alguém olhou para mim e esperou alguma resposta, alguma coisa. E a minha resposta foi o seguinte: ah, gente, eu tô tranquila, eu entendo que demora porque às vezes eles estão lá dentro, eles estão ocupados, sei lá. O interesse é meio meu, assim, eu tô meio desesperada, então eu tô tranquila, eu vou esperar o tempo que for. Eu falei isso, dei risada, o pessoal que tava ali reclamando e com opinião contrária à minha com certeza não gostou, porém, a minha atitude contou favoravelmente pra mim, por quê? Tinha a secretária, né? Até então estava sentada ali no balcão a secretária. De repente ela se levantou e falou assim: eu vou começar a chamar a primeira pessoa, fulana de tal, por favor, me acompanhe. Eu sou a psicóloga da instituição e eu vou entrevistar vocês. Ou seja, aquela mulher que a gente achou que fosse a secretária, era ela que ia fazer a nossa entrevista e ela estava ali há umas 2 horas só avaliando a gente. Quando eu entrei para conversar com ela, estava ela e o diretor do setor onde eu estava, né, ao qual eu estava me candidatando. E uma das coisas que ela falou foi elogiar a minha paciência no período de espera. Então, primeira dica, não se deixe influenciar negativamente por comentários que você escuta na fila de espera, porque se você colocou o pé ali dentro da instituição, você já está sendo avaliado. Então, muito cuidado, tá? A segunda dica é cuida da respiração. Esse momento de espera que você tá ali, vai concentrando, vai pensando, vai meditando. Na hora que você entrar lá dentro, eu sempre respiro 4 e 5. É assim, pra mim funciona assim, porque eu acho que se eu vou explicar pra vocês, ó. Vou puxar o ar. 4, agora eu vou soltar o ar. 5.
Para mim, eu acho que 4 e 5 é um tempo bom, porque eu consigo fazer o 4 e o 5 sem dar um tempo de pausa muito grande quando a pessoa pergunta alguma coisa para eu responder. Então, por exemplo, o empregador diz: Você já conhece a nossa empresa? Aqui no mercado, você já pesquisou algo sobre a nossa empresa para você estar se candidatando a essa entrevista? E aí eu, então, e aí eu sigo com a minha resposta. São tempos de respiração que me permite pensar, me acalmar e conseguir falar o que eu quero falar, falar calmamente e não me perder, e não ficar nervosa e não ter um ciricutico. Ciricutico, para quem não conhece, é um piti, é um desespero. E já aconteceu de eu entrevistar meninas que choraram na minha frente numa conversa de boa, meninas até que me conheciam, que eu já dava aula, que já tinham um pouco de intimidade comigo. Na hora que eu disse para elas, olha, vou te entrevistar para uma vaga de estágio, essa menina começar a chorar e ficar muito nervosa. Então isso é o quê? É o nervosismo tomando conta dela. E o nervosismo não pode tomar conta de você numa entrevista de emprego. Então cuida a tua respiração e pensa o seguinte, o não você já tem. O não vai mudar a tua vida. E esse é o problema. Às vezes você precisa que a sua vida mude. O sim é que vai mudar a tua vida. Então não tenha medo do não. Corra atrás do seu sim. A segunda dica é: cuide da sua primeira impressão. Ela é muito importante, tá? Se você está se candidatando a uma vaga na qual você tem que lidar com o público, você precisa mostrar uma primeira impressão que seja favorável a isso, que te mostre aberta, né, que te mostre acessível a esse público. E aí, olha só, mulheres, geralmente a gente vai para entrevista de emprego carregando o quê? Bolsa. E aí, eu vou te dar uma dica que é o seguinte: o corpo, ele fala, tá? Inclusive tem até um livro que se chama O Corpo Fala, que é muito interessante, dica de leitura para quem está nessa saga, quem vai fazer entrevistas de emprego, entrevistas para subir na carreira, enfim, O Corpo Fala é leiturinha obrigatória, vou deixar aí para vocês, beleza? Bom, então uma mulher chega com bolsa. O que você faz? Você pega a tua bolsa e coloca aqui no colo, né? Sentou, você fica com a tua bolsa aqui. Sabe o que isso vai acontecer? Você vai inconscientemente agarrar a tua bolsa, ficar com as mãos em cima dela. Porque ali naquele momento, para quem tá um pouco de vergonha, um pouco nervosa, às vezes as mãos a gente fica sem saber o que fazer com elas, né? E aí é muito mais confortável você agarrar a bolsa que tá ali no teu colo e ficar ali segurando, conversando com a pessoa. Porém, isso mostra uma barreira, isso fecha você. E aí, se você vai estar se propondo a trabalhar com o público, você está mostrando para o teu empregador uma barreira, que você não é tão acessível ao público assim. E a dica não é só para se o seu cargo trabalha com público não, tá? Porque todos os cargos você vai lidar com pessoas. Então, o legal é se mostrar aberto. Uma dica que eu dou é o seguinte: os braços não podem ficar tão soltos. Quem acompanha meu vídeo vê que eu falo muito com as mãos. Eu acho que é um pouco de mal de professora. Se eu não mexer as mãos, parece que não é real. Eu não consigo gravar um vídeo legal, sabe? Eu fico incomodada. Eu preciso mexer as mãos. Então, se você é assim como eu, a dica que eu te dou é o seguinte: você vai mexer do cotovelo para baixo, do cotovelo para cima, mantenha próximo ao seu corpo, tá? Para não ficar, não, porque daí, olha só, não sei o que, não, porque daí, né, você sabe como é que é. Às vezes a gente acaba passando a impressão errada. Também não é para ficar assim, né, travado e mexendo só aqui, que vai ficar um negócio meio estranho. Mas pensa o seguinte: a maioria dos teus movimentos vão fluir do cotovelo para baixo. Do cotovelo para cima você tende a deixar um pouco mais próximo do corpo. Falar com as mãos é importante, tá? Se você tá nervoso, tá ali com a mão paradinha no colo ali, esquece a bolsa, não tem nada para você agarrar ali, sua bolsa vai estar penduradinha na cadeira, não vai estar no chão, vai estar penduradinha ali no cantinho, né? Você vai usar as mãos para falar alguma coisa. Então, quando você quiser expor, né, uma opinião sua, por exemplo, você pode usar gestos com as mãos que está explicando, né? Olha, eu tô vindo aqui, eu ainda não tenho tanta experiência, mas eu gostaria muito de aprender e tudo mais. A tua mão pode ser uma ferramenta muito importante até para a sua fala. Por quê? Se você tá nervosa, você tende, ou tem pessoas que não falam, né, travam, ou pessoas como eu que falam demais. Eu consigo disparar assim em minutos um turbilhão de palavras, não sei se vocês já perceberam. E aí, como eu
falo muito rápido, eu acabo errando nas palavras, sabe? E o português, a linguagem ali na hora, é uma coisa que você tem que cuidar muito. Não fique com a impressão de que você falou uma palavra errada e ninguém percebeu. Alguém percebeu. E esse alguém pode ser o seu empregador, tá? Então, se você falou alguma coisa errada, desculpa e corrige a palavra, tá? Eu erro muito, eu me atrapalho com as palavras porque eu falo muito rápido, eu penso muito rápido para falar. Então as mãos ela me ajudam. Quanto mais devagar eu mexo as mãos, mais a minha fala tenta acompanhar as minhas mãos. Como consequência, a minha fala vai mais devagar. Eu consigo respirar entre uma palavra e outra e pensar na próxima palavra. Isso também me ajuda a controlar o nervosismo. Vou pedir uma coisa, se você tem alguma dúvida, alguma história para contar, você fez uma entrevista de emprego e você fez tal coisa, você quer saber onde você errou, o que você poderia melhorar, deixa teus comentários no comentário aqui do vídeo, eu vou buscar respostas, eu tenho pessoas que têm muito mais experiência em RH do que eu, que trabalham comigo, eu vou atrás de responder você, eu quero te ajudar de verdade. Então deixa teu comentário aí, deixa o que você achou no vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Os próximos vídeos eu vou falar sobre vestimenta, possíveis perguntas, vou contar a história para vocês das entrevistas que eu não consegui, que eu não fui bem sucedida, né? Quais foram os meus erros para vocês não cometerem. Enfim, esse assunto vai ser bem explorado e eu espero que te ajude de verdade. Um beijo e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal.